noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais um programa da Jornada Espiritual. Para você que está chegando, que não conhece, esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 20 horas, na mídia FM Socorro. Você poderá também ouvir no Face, no Instagram, mídia FM Socorro. Poderá também acompanhar a programação e estar aqui com a gente nesse momento especial de encontrar-se consigo mesmo. O programa com Sérgio, que também divide comigo o tempo. Uma segunda-feira é ele, outra sou eu. E lembrando que todos poderão participar enviando alguma mensagem e quem estiver ao vivo, fique à vontade para mandar essa mensagem ali no Facebook ou no WhatsApp, cujo número é 19 99758 9191. Aqui, o WhatsApp da mídia FM Socorro. Vamos nos preparar para a nossa meditação. Essa meditação tem muito a ver com o que irei conversar com vocês, trazer aqui alguns conhecimentos, como é de costume, referente à nossa jornada espiritual. Então, procure um lugar tranquilo, fique à vontade, em silêncio, prestando atenção na minha voz, nas minhas orientações, no início dessa meditação guiada. Fechem os olhos, vamos fazer 3 respirações profundas. Inspirem e expirem. Mais uma vez, inspire e expire. Sinta o seu corpo. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente a nossa meditação. Quando você inspirar, levar o ar para dentro dos seus pulmões, você mentalmente pense na palavra eu. Inspire eu, e ao soltar o ar, mantendo a boca fechada, você, ao expirar, pense na palavra sou. Então, essa respiração terá um ritmo de eu, ao expirar, sou, ao expirar. Num ritmo mais lento que você puder, mas de forma natural, sem forçar. Você inspira, eu, depois solta com sou. Bem simples, não? Vamos lá? Praticar é muito importante. Mantenha a atenção ao inspirar, eu, e ao soltar, sou. Mantenha esse ritmo de concentrado na respiração e repetindo essas palavras.
Qualquer pensamento que vier, ignore-o. Mantenha o foco na respiração. Eu sou. Essa é a meditação do eu sou. Pratique. Estarei aqui, acompanhando à distância. Inspira eu, ao expirar sou. Vamos mais um pouco, mantendo o nosso foco nessa meditação do eu sou. Ao inspirar eu e ao expirar soltar o ar, você mentalmente pense na palavra sou.
Vamos aos poucos, retornando para o aqui e agora, lentamente. Vai sentindo o seu corpo, faça uma respiração profunda, retornando aqui e agora. Movimente seus pés, suas mãos. Lentamente, sinta o seu corpo. Isso, voltando. Ok. Hoje nós vamos falar sobre disciplina espiritual. Como o próprio nome sugere, se faz necessário esforço, dedicação, uma certa rotina, foco, para você seguir sua jornada de forma consciente e produtiva. Nenhum atleta se torna atleta só treinando uma vez por semana. Nenhuma qualificação e de reconhecido, reconhecimento no mercado de trabalho, por exemplo, só com o diploma na mão. Você precisa praticar o que aprendeu. Muitos conhecimentos que aqui são transmitidos, dividido com vocês, a maior parte eu estou repassando o que eu aprendi, o que eu li. Claro que depois de muita reflexão, de muitos e muitos anos, cruzando até os dados, E o mais importante, levando ao meu coração, encontrando a sintonia, para poder estar com os pés no chão e estar seguro em acreditar que tem alguma coisa interessante a ser transmitido aqui. A maior parte não tem novidade. Talvez eu seja só mais um em meio a milhões de pessoas e situações que nos lembra a importância dessa jornada espiritual, consciente dela ou não, consciente você estar ou não, dessas mensagens que chegam ao seu ouvido direto ou indiretamente. É a vida querendo nos alertar sobre o que é o mais importante, que é o encontro com Deus que está em seu coração. Sem uma ligação sectária, religiosa, não tenho nenhuma ligação com seitas, religiões, ou uma determinada e única filosofia. O espiritualista, assim é dado o nome, é uma pessoa que capta tudo aquilo que ele compreende como algo verdadeiro e importante para a sua jornada, que vai somar a sua vida, esclarecer alguma coisa. Se você se encontra nesse estágio, então você já está muito à frente. Não no sentido de que é melhor do que fulano ciclano, mas no sentido de que
você teve a coragem de desbravar aquele horizonte que muitos diziam: não vá naquela direção que é perigoso. Mas seu coração falava ao contrário e você teve a coragem de ouvi-lo. Eu estou aqui dividindo com vocês a mesma experiência de a gente dar ouvido ao nosso coração. E que Deus conversa com a gente de várias maneiras. E nessa vida, nesse mundo em que nós estamos, desconectado da fonte de forma consciente, a gente vai cometer erros, vai tropeçar. Mas isso faz parte desse jogo. A beleza está aí da vida, dessas descobertas, essa autodescoberta. O que é importante é não parar, é continuar, seguindo em frente. Nenhum santo se tornou santo sem passar por um processo similar. Pode ter certeza disso. E você não quer ser santo porque alguém falou, ou você talvez nem visa essa santidade, mas isso é uma consequência natural de quem busca Deus com sinceridade. Porque esse é o nosso destino. Porque é a nossa essência. Ela é santa. O Espírito Santo que habita em todos nós, sem exceção. Não importa onde você estiver, não importa quem você é, não importa no que você acredita, não importa se você está indo por um caminho errante, não importa. Você é animado pela centelha divina. Não tenha dúvida disso. E no momento que você desejar voltar a atenção a esse sagrado que está em você, então você começou uma jornada de forma consciente, uma jornada espiritual. Não deixe que as pessoas digam para você o que é certo e errado. Aprenda a ouvir o seu coração, aprenda a separar o joio do trigo. Não fique preso às crenças limitantes que há séculos, se não milênios, escraviza, entre aspas, a mente de milhões e milhões de pessoas. Levante a cabeça acima dessa boiada. Precisa ter coragem porque poderá trilhar um caminho contrário. Mas pense bem. Se tivesse todos realmente nesse caminho correto, o mundo não seria assim, como nós vimos. O bom de tudo isso é que nós temos tudo o que precisamos para esse despertar. E nos últimos anos, então, nem se fala. Estou aqui numa rádio falando sobre esses assuntos. Onde isso era possível há 10, 20 anos atrás. Provavelmente não teria esse espaço. Não teria essa oportunidade. Sei bem disso que eu estou dizendo. Porque há 20, 30 anos atrás, nada disso eu tinha acesso e nem conseguia ouvir ou entender. Nós não tínhamos nem internet. Então era tudo muito restrito. Mas nos últimos 5, 10 anos, o que não falta agora é informação. Infelizmente, na contrapartida, também há muita desinformação. Mas faz parte do jogo. Essa meditação que eu passei para vocês, meditação do Eu Sou,
ela é lembrada por um grande mestre iluminado, até contemporâneo, porque ele partiu não faz tanto tempo assim. Alguns 20 anos mais ou menos atrás, ainda ele estava por aqui, 20, 30 anos atrás. O nome dele é Robert Adams, um norte-americano que atingiu esse nível de consciência extremamente elevado. Muita coisa eu estou aprendendo com ele. Na primeira oportunidade trarei alguns ensinamentos dele. São ensinamentos, algumas coisas são básicas, acessível ao entendimento de qualquer um. Outro, já não tanto. É algo que vai um pouco além. Mas o que importa é que o básico dos ensinamentos dele é algo acessível a todos nós e o suficiente, não tenho dúvida, para clarear a nossa jornada. Então, lembrando aqui, eu falei da meditação Eu Sou, e eu comentei que o programa de hoje seria sobre disciplina espiritual. Algumas técnicas, algumas dicas de como a gente obter materiais, recursos para poder avançar nessa nossa jornada de uma forma mais consciente e até mais, vamos dizer assim, mais segura. Ferramentas que a gente pode exercitar e ajudar e vendo resultados com isso. O que a gente precisa entender é que quando se fala de espiritualidade, é como construir uma casa tijolo por tijolo. E saiba que qualquer coisa ligada à espiritualidade, se disser você que dando um cheque, que fazendo um curso, que recebendo uma graduação, que isso e aquilo outro de forma imediata será atendido, já resolvido e concluído algum processo, saiba que você está equivocado. Nenhuma árvore começa a dar frutos logo quando você planta uma semente. A natureza nos dá muitos exemplos. Observe. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar. Você tem que cuidar desse jardim para evitar ser dominado por ervas daninhas, para que não morra por falta de atenção e cuidado. É assim. A espiritualidade não é diferente. O que significa eu sou? Meditação do eu sou. Não é algo que eu aprendi recentemente, ou melhor, não é algo que eu aprendi no início da minha jornada. Eu fui tomar conhecimento do que essas palavras significavam. Eu sou. E algo muito comum no Oriente, principalmente na Índia. Soham. Outras palavras que significam a mesma coisa em um idioma milenar, lá da Índia. Eu sou. Eu sou é o primeiro nome de Deus. Isso é mais uma pérola sendo entregue aqui. Eu sou é o primeiro nome de Deus. Então, quando você fala eu sou, o que vier depois, lembra-se, você está identificando que a sua divindade é alguma coisa que você vai falar. Por isso que quando se fala eu sou, sendo
mais consciente do seu significado, procure usar palavras sempre positivas. Eu sou feliz, eu sou amor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende agora o que Jesus quis dizer? O nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A nossa consciência crística é o caminho, a verdade e a vida. Esse estado de Cristo é o estado que nós todos vamos alcançar algum dia, talvez para muitos nos próximos anos, por causa da transição planetária. Esse processo todo está sendo acelerado, muitas pessoas irão ascender. Outras em outro momento, em novos ciclos, em outros mundos, mas todos um dia irão retornar. Então a primeira técnica, a primeira dica para acelerar o seu processo em sua jornada, uma contribuição na sua jornada espiritual, é a meditação do Eu Sou. Como vocês viram, é bem simples. Toda vez que você tiver algum problema, se sentir desconectado, triste, seja lá por alguma coisa, independente da causa, não se desespere. Pense em Deus. E existe uma forma de pensar em Deus muito prática, que é essa que nós aprendemos. Você vai para um lugar silencioso, respire fundo, tranquilize a sua mente e medite no Eu Sou. Ao inspirar eu, ao soltar sou. Você está comunhando com Deus que está em você, porque só existe um Deus e Ele está em todos, sem exceção. É o que anima. Se uma pessoa não tivesse Deus, ela não teria vida. Nada teria vida. Então essa técnica, ela é fantástica. Façam. Eu espero que vocês pratiquem. E no nosso próximo encontro, alguma pessoa, quem sabe, vai realmente mandar uma mensagem aqui no Face e dividir alguma experiência que teve com alguma coisa que acrescentou em tudo que está sendo dito aqui. Afinal, esse programa é para você que está ouvindo. Se puder participar, eu agradeço. Isso ajuda a gente aqui, ou melhor, me ajuda a saber que está contribuindo de alguma forma para vocês. Há muitos anos atrás, olhando quando comecei essa jornada de forma mais consciente, entre os altos e baixos, começos, interrupções, recomeços, isso há mais de 30 anos atrás, eu me lembro muito bem que 10 anos depois eu ficava imaginando, poxa, como foi difícil, e eu tive que me aventurar sozinho, ir atrás de um monte de coisas, livros e pesquisas e tudo mais. E eu estou aqui entregando para vocês com muito prazer. Porque esse caminho, ele é praticamente o mesmo para a grande maioria dessas pessoas que estão envolvidas numa jornada espiritual, né, consciente.
Veja, eu não estou aqui dizendo que o meu caminho é único, ou que eu estou sugerindo, menosprezando qualquer outro, de forma alguma. Eu acredito que, seja você cristão de qualquer uma das seitas ou religiões cristãs, todos esses caminhos levam à realização, sim. Desde que você seja sincero, amoroso, coloque em prática, exercite, porque todas elas têm algo em comum. E eu estou trazendo aqui, inclusive, algo cristão católico. Já já vou comentar. Porque as fontes, todas elas, desses conhecimentos, inicialmente estavam enraizados nessas religiões, surgiram através delas, de seus mestres iniciais. É verdade que, depois que eles partem, é reescrito e aí começa, em algumas religiões, os problemas das transcrições, interpretações, questões culturais, históricas, interpretações, manipulações, políticas. Tudo isso contamina todo o conhecimento principal. E como eu disse, a jornada faz parte da jornada separar o joio do trigo. Mas volto a enfatizar, com sinceridade, você será guiado exatamente para tudo aquilo que você precisa. Confie no caminho. Como diz Robert Adams, na corrente que conhece o caminho. Na hora que você entra nessa corrente, ela vai te conduzir pelo caminho. O caminho que você precisa trilhar. Vai levar até você tudo o que é necessário. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, a primeira dica, a ferramenta é a meditação. A meditação do Eu Sou. Ela é um alívio, é um alento, ela é uma bênção. Espero que vocês aproveitem. Use-a, abuse. Reserve pelo menos 5 minutos por dia, ou pela manhã, à noite também. Se puder 1 ou 2 vezes, medite no Eu Sou. Esse Eu Sou é o primeiro nome de Deus. A outra opção, ou melhor, a outra ferramenta, a outra dica, são as invocações. As invocações têm um poder maior, eu diria até que as orações. As orações também são importantes. Tudo que comum, que volte a sua atenção para Deus, é válido, é importante. Use. As invocações, elas são dadas por grandes mestres, aqueles que nos ouvem. Porque quando a gente fala que eu fiz uma oração para Deus, eu pedi a Deus, toda vez que nós dirigimos a nossa atenção a Deus, são esses mestres que estão intermediando tudo isso. São eles que recebem os nossos apelos, as nossas invocações, os nossos pedidos. Esses mestres, esses nossos irmãos maiores, que já passaram por tudo isso, já atingiram o nível de consciência crística, ou até mesmo de nível de búdica, eles nos ouvem, nos ajudam dentro do que é permitido e possível devido ao nosso livre arbítrio. Então eles nos mandam essas informações. Essas invocações, elas são palavras de poder. Elas transmutam as energias, nos purifica. Essas invocações, elas são realmente especiais, e geralmente em todas elas, ou melhor, praticamente em todas as invocações você vai ter lá o Eu Sou, o nome de Deus, conhecido como Eu Sou, porque quando você fala Eu Sou, é diferente a Deus. Quando você fala e usa a palavra Deus, nos livre, nos ajude, dá uma ideia de que Ele está, um Deus que está externo, fora de você.
Mas quando você usa esse nome dele, que é eu sou, você interioriza, você traz isso de dentro para fora. A sua divindade floresce. Você potencializa a sua crença de que Deus está em você e não fora de você. Então essas invocações podem promover a cura física, emocional e espiritual, trazendo equilíbrio e bem-estar. Expande a sua consciência. Ajuda você a se conectar consigo mesmo, com Deus. Essas invocações, como elas são textos especiais, eu coloquei lá no site do grupo hajaluz.com.br, lá onde estão os programas gravados, que aqui eu transmito. Então lá eu coloquei, já está lá inclusive, tá? Só não está esse vídeo, claro, ou melhor, esse áudio todo que eu estou falando agora, mas vai estar amanhã, depois da manhã. Mas lá já está o texto que você pode baixar, lá no site do grupoajaluz.com.br, opção rádio. Ok? Uma outra questão muito importante: alimentação. A alimentação é fundamental na nossa jornada espiritual. É difícil para nós que estamos tão acostumados com certos tipos de alimentos e faz parte da nossa cultura, né? Mas esses alimentos não contribuem com a nossa jornada espiritual. E eu não vou nem ser rigoroso, entre aspas, como os mestres que eu já li e aprendi com relação a um alimento mais puro possível. O ideal é o vegetarianismo, mas eu sei muito bem o quanto é difícil. Quantas vezes já parti para uma alimentação vegetariana por meses e tal, e aí eu acabo não conseguindo conciliar, nem sempre dá. Nós não temos restaurantes que fornecem comidas vegetarianas facilmente. É raro encontrar um lugar. Sinceramente, eu pensei que nesses últimos 10 anos ia ter um número maior, né, de restaurantes que oferecessem alimentos mais saudáveis, orgânicos, porque me lembro muito bem, quando eu tinha acesso a esses restaurantes, eu não sentia falta nenhuma da carne, nem dos alimentos industrializados e tudo mais, que fazem mal à saúde. Mas vou lhe passar porque isso faz bem ao seu bem-estar, faz bem à sua mente e às suas emoções. A carne vermelha em especial, ela tem muitas toxinas. Imagine você que um animal, quando vai ser abatido, principalmente a carne de bovina, esses animais ficam extremamente estressados e descarregam muitas toxinas da carne. Então essa carne, ela é intoxicada logo no seu processo, que alguns acham que ela é fresca, sem falar na violência de matar esses animais. Mas eu compreendo que isso, por ser cultural, é muito mais difícil, mas evite a carne vermelha principalmente. Alimentos industrializados, não preciso nem dizer, né, o quanto isso faz mal. Evitá-los. Só o fato de você evitar não quer dizer que não vai comer, né?
Evitar é do tipo, nossa, tô na festa lá e só tinha isso, ok. Só tinha, vamos comer. Mas tinha outra opção, opa, então vai para uma outra opção mais saudável. Comece por aí. Você vai ver como o seu corpo vai estar mais limpo. Isso é recomendação até médica, tá? Quantos cirurgiões cardíacos, quantos médicos já dizem da importância sobre essa questão da alimentação, nutricionistas e tudo mais. Não brinque com essa questão da alimentação. Isso pode ser um grande obstáculo na sua jornada. Bom, água, beber mais água, água pura. E aqui nós temos muito. Legumes, verduras, e temos aqui as feiras com produtos orgânicos de fácil acesso, por estarmos aqui no interior, em Socorro. Você tem todas as condições para ter uma alimentação mais saudável. Ar puro, verde, tudo isso colabora. Não é à toa que as pessoas que vivem no interior têm uma vida mais saudável. E como diz o padre, ele disse que Socorro é uma cidade ainda que se vive, além dessa frase está no portal, mas ele quis dizer também que um povo que tem o Senhor como o seu Deus é um povo que é feliz. Sim, não poderia ser diferente. Se você dá atenção àquele que o anima, que está em você, cada vez mais, se você comunga com isso, com dia a dia, com Deus, que tem essa comunhão diariamente, vai ser um povo mais feliz. Você vai ser mais feliz. Então, a meditação, a invocação, orações, alimentação, tudo isso é importante também. Atividade física. Atividade física. Não precisa levantar peso para ter um bom condicionamento para realizar uma atividade física. Basta dar um movimento, fazer umas suas caminhadas, de preferência todos os dias. Claro que isso depende de cada um, mas se você não tem disponibilidade, faz o que é possível dentro de casa, nas horas que tem disponível. Eu mesmo, todo dia de manhã, eu pratico uma sequência de yoga e de Qigong. Yoga é um exercício, vamos dizer assim, milenar da Índia, com origem na Índia, que promove bastante o fluir das energias no seu corpo, te dá, proporciona um bem-estar, alongamento, né? Tendões, musculatura, tudo isso é beneficiado. Começo com uma meditação, depois eu faço um pouco de yoga, depois eu faço o Qigong. E o Qigong é um tipo de exercício chinês, também milenar. Um dos Qigongs que eu pratico, por incrível que pareça, tem aí mais de 1000 anos. E foi passado num templo Shaolin, lá da Índia, lá da China. E chegou até o nosso conhecimento, né? Que maravilha, um grande mestre tailandês escreveu e foi traduzido em português. Eu já tinha o conhecimento do Qigong, e quando eu conheci
esse Qigong terapêutico chinês, eu me encantei. E eu uso como uma prevenção, a doenças, por ele ser mais terapêutico. E ele é capaz de proporcionar não só um bem-estar e equilibrar as energias do corpo, assim como a acupuntura, o Qigong, ele promove esse bem-estar e essa prevenção de doenças, podendo tratar vários órgãos internos do corpo. Existem muitos relatos, existe muito conhecimento, principalmente no exterior, sobre os benefícios comprovados da prática do Qigong, assim como da Yoga. E eu faço isso na sala, com 1 metro quadrado ali, é o suficiente para mim. Bom, e os nossos hábitos? Quero dividir aqui as informações de um mestre conhecido como Paramahansa Yogananda. Um querido mestre, eu tenho um carinho muito grande por esse mestre. Ele realmente é fantástico. Ele já partiu, né? Já faz tempo já. Mas ele deixou um legado fantástico. Um mestre que esbanja assim espiritualidade. Desde a sua juventude se dedicou e foi avançando como discípulos de outros mestres na Índia, até receber a missão do seu mestre para ir para os Estados Unidos. E ele foi praticamente sozinho, jovem, num país totalmente estranho. E ele tinha que ficar lá, deixar tudo para trás, a sua terra natal, um país como a Índia extremamente espiritualizado, indo para um país conhecido como extremamente materialista. Mas era a missão dele, e assim ele fez, e ficou o resto da sua vida lá, dezenas de anos. Durante um período ele esteve na Índia poucas vezes, e numa dessas, a jornada dele ir para a Índia, ele aproveitou também e escreveu um livro chamado A Autobiografia de um Yogi, porque ele era um yogi. E esse livro é fantástico, traduzido em português, a história dele, uma biografia mesmo. Fantástico, fantástico. Ele diz o seguinte sobre os nossos hábitos: os bons hábitos são teus melhores amigos. Preserva seu poder, alimentando-os continuamente mediante boas ações. Os maus hábitos são teus piores inimigos. Te forçam a atuar contra a tua própria vontade, a adotar uma conduta nociva. Deterioram tua vida física, social, moral, mental e espiritual. Não continues alimentando teus maus hábitos com más ações. Deixe-os morrer de inanição. Em outras palavras, não alimente esses maus hábitos. Então, meu caro irmão, se você tem algum mau hábito, que muitas vezes está infelizmente associado a vícios, como fumar, ingerir álcool de uma forma descontrolada, procure ajuda, mas se livre deles para o seu próprio bem. Você não tem ideia do quanto faz mal não só a sua saúde física, ser viciado em algum tipo de fumo,
Agora não é nem cigarro, né? Até tem o eletrônico, que é pior ainda, de uma forma geral. Vocês não têm ideia, ou têm, o quanto faz mal o álcool e o cigarro no nível etérico do seu corpo, no nível emocional e no nível mental, mas principalmente no nível etérico e emocional. No nível físico, a gente sabe que o cigarro é responsável pelo câncer, diversos tipos de câncer. No nível físico, o álcool, a gente sabe o quanto destroça famílias. Não só acaba com a vida dessa pessoa. E qualquer outro tipo de vício, procure ajuda. Peça a ajuda de Deus. E procure ajuda de profissionais capacitados para ajudá-lo nisso. É muito importante para a sua jornada espiritual. Não perca mais tempo. Só quem tem a ganhar é você. Outra coisa que colabora e faz parte também da minha disciplina espiritual são leituras de assuntos ligados à espiritualidade. O nosso ego, ele está constantemente sendo atraído pelos prazeres da vida, né? Isso não quer dizer que você deve abrir mão do que a vida tem a oferecer de forma prazerosa. A questão não é essa. A questão é quando você não tem um mínimo de controle sobre os seus sentidos, sobre os prazeres dos seus sentidos, promovidos pelos seus sentidos. É disso que eu estou falando. Como vocês veem, a disciplina espiritual requer um esforço e dedicação. Porque ela não vai só lhe dar uma condição melhor de vida. Ela vai promover as suas próximas vidas. Isso é tão sério que nos deveria ser ensinado como algo que faz parte dos ensinamentos numa escola. Não da forma religiosa, não uma educação religiosa em si. Porque toda vez que tentam fazer isso, cada um vai querer puxar a sardinha para a sua religião, dizer que a sua é melhor do que a outra. Infelizmente ainda vivemos num mundo onde há muita discussão em termos religiosos, em termos, quando se fala em espiritualidade, há muita discussão no lugar de mais entendimento. Isso só mostra o quanto ainda não evoluímos, o quanto ainda temos a aprender. Eu trago aqui questões, não importa a origem. Se elas colaboram, vamos divulgá-la, vamos praticá-la. Não importa qual a origem dela. Mas o ego quer trazer para si as suas glórias, o reconhecimento. Assim é na política, né? Do mesmo jeito. Não há uma preocupação com o bem-estar das pessoas de uma cidade ou de um país. Se um programa não foi feito por meu partido, então não interessa. Vamos
vamos deixar de atuar naquilo, vamos deixar de fazer com que isso siga em frente e vamos colocar o meu, com a minha assinatura. Eu fui o criador daquilo. Muito ego aí. E todo mundo sai perdendo. Até esse ignorante que fala algo e dá valor a isso, por ignorância dele, ele só tem a perder também. Mas o problema é que a política envolve milhares, centenas de milhares, se não milhões de pessoas. E quem é o causador de tudo isso vai ter que compensar de alguma maneira. É o que nós chamamos de karma complexo. Essas pessoas não têm ideia do buraco que estão se metendo. Isso não é punição. Não há um Deus que vai lá puni-los. Não, não é. Se trata de causa e efeito. Por que isso? Porque a natureza de todos, aí volta ao que eu falei no início, ela é sagrada, santa. O Espírito Santo não vai descer em ninguém, já está em todo mundo. Entendem? Então você está, vamos dizer assim, contaminando. Maculando. Precisamos reconhecer o sagrado em nós. Quando você se olha no espelho, lembre-se, Deus está aí, diante de você. É Ele que anima o seu corpo, é Ele que pulsa no seu coração. Não deixe que ninguém diga o contrário, porque é essa a força contrária que é exatamente que você não acredite nisso. Porque neste mundo, o jogo, como diz um rapaz que eu vi na internet, é bruto. Aqui o jogo é realmente bruto. Por todas as dificuldades que ele proporciona. Por existir vários e grandes seres que não colaboram com a sua jornada. Pelo contrário, eles fazem tudo para atrapalhar. Eles acreditam nisso. Claro que cedo ou tarde eles vão entender que esse caminho não é a melhor opção. Mas até eles compreenderem isso pode durar milhares, se não milhões de anos. Tudo bem, é a escolha deles. E a nossa, de estar aqui, tentando trazer, expandir a luz, expandir o nosso coração em meio a tudo isso que nós vemos. Mas já está muito melhor. O mundo atingiu já um nível de consciência, um coeficiente de luz suficiente para que Gaia e nós que estamos na superfície, pelo menos uma boa parte, tenha condições de ascender. E lembrando mais uma vez, quem é excluído ou quem é escolhido, quem determina isso é o nosso próprio eu. Somos nós. Mais ninguém. Vou dar uma pausinha que eu vou tomar uma água e vamos ouvir uma música, um canto gregoriano. Volto já.
946, 87,5 MHz. Emissora da Associação Comunitária de Comunicação. Ok. Então, dando sequência, eu vou dividir aqui com vocês uma informação que eu separei numa pesquisa que estava fazendo e encontrei um blog na internet de uma congregação religiosa e cristã devotada à Virgem Maria, conhecido como os maristas. Acho que muitos de nós conhecemos principalmente os colégios maristas, né? Muito famoso. Geralmente são colégios enormes. Lá atrás tinha um propósito bem importante em relação a dar todo o espaço às pessoas carentes, receber as crianças bem carentes, através do seu fundador e todos os seus seguidores. Eu não vou entrar nesses detalhes, que não é o caso aqui. O que eu quero dizer é que eu peguei uma parte do texto e não mudei absolutamente nada. Tirei só as partes específicas que eles falavam sobre a questão dos maristas, a origem e tal, mas o que eu queria era exatamente pegar a essência desse texto cristão, devotados à Virgem Maria, de uma congregação religiosa, para vocês verem o quanto de algo comum há nessas religiões, o quanto elas colaboraram e colaboram com nossa jornada espiritual. O fato de você não pertencer a uma religião ou não estar ligado a uma determinada religião, está ligada a outra, isso não quer dizer que você não possa se beneficiar de todo esse conhecimento. Como eu disse, quando você amadurece espiritualmente, o seu coração vai indicar os caminhos. Você vai encontrar respostas. Até mesmo uma pessoa muito simples e que não tem estudo nenhum, ela traz para você uma sabedoria. Se você estiver atento, a própria natureza vai te ensinar. Todos nós estamos nos relacionando e nesse processo somos todos instrumentos de Nosso Senhor. E quando eu falo Nosso Senhor, às vezes eu falo isso, mas não tanto como antigamente. Tem um certo pesar no sentido preconceituoso, pela maneira desgastante, como foi colocado pelas religiões, que elas, no caso, a que eu era ligado, desde criança, indo à missa todo final de semana. Então ela tem um certo peso pela maneira como tudo aquilo foi construído e eu fui observando, Mas eu gostaria que vocês desvinculassem de religião tudo que aqui está sendo falado, a não ser que você entenda o que é religião no sentido da palavra. E eu vou lembrar aqui. Religião vem do grego religare, de voltar a ligar-se, religar. Religar a quê? A fonte. Mas diferente de muitas tradições, essa fonte não está externa, está interna, dentro de você. Ela que te anima. Então religar a religião é o processo que te faz a se reconectar consigo mesmo.
com o Deus que anima você. Então, se você tem religião ou não, não faz diferença nenhuma. As religiões foram criadas pelos homens. É como Deus entrega a natureza e nós passamos a formatá-las. Dividido em ecossistemas, isso e aquilo outro. A ciência vai dando nome a um monte de coisa. Mas Deus criou esses ecossistemas no sentido dividido e tudo mais desse jeito? Não, ele está aí. A natureza é o que é. Nós necessitamos de dividir as coisas, de subdividir, conceituar e tudo mais, para facilitar o nosso entendimento, né? Mas não podemos esquecer que o Brasil não é um país e a América do Sul tem os seus países, mas a América do Sul, se você olhar lá do alto, não tem essas linhas. As divisões somos nós que fazemos sempre. Nunca esteve no plano de Deus dividir. E sim, sempre foi a união. E Ele permitiu isso? Sim, claro que permitiu. Nada acontece sem a vontade de tudo que é o Deus. Mas o que fazemos diante do que foi permitido é o X da questão. Isso não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as nossas escolhas e as consequências disso tudo. Então, olha só que interessante. Veja se tem alguma coisa nesse texto que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Se tem algo diferente do que eu já falei outras vezes, de outras culturas e outras tradições. Aqui é colocado da seguinte maneira: 5 hábitos para desenvolver a espiritualidade e se aproximar de Deus. Começa assim: evoluir, fortalecer atitudes do bem e viver a presença de Deus são alguns desejos de quem está querendo desenvolver a espiritualidade. Falar sobre ela é principalmente mergulhar em uma conversa que vai além do mundo material e concreto. Afinal, o que é espiritualidade? Antes de falarmos sobre como desenvolver a espiritualidade, precisamos entender qual é o significado dela e de quais formas ela se apresenta em nossas vidas. A espiritualidade é, sobretudo, um grande ato de conexão entre o ser humano e o divino. Ela constrói o modo como compreendemos o mundo, as pessoas e Deus. É um ato que energiza nosso ser e nos faz evoluir. Então, como desenvolver a espiritualidade? Primeiramente, precisamos entender que seguir no caminho de Deus é uma missão que deve ser abraçada diariamente. São inúmeras as formas de desenvolver a espiritualidade. Abaixo, separamos 5 atitudes que podem lhe ajudar a cumprir essa missão. Vamos lá, a primeira. Reconhecer seu papel no mundo. A reflexão da espiritualidade é o primeiro passo para encontrar seu próprio lugar no mundo. Praticar a plenitude da santidade requer, primeiramente, entender quais valores são importantes para a sua vida e como quais você mais se identifica. São eles quem vão determinar as virtudes e atitudes que poderá praticar no dia a dia. Que interessante, não? Segundo, então o primeiro é reconhecer o seu papel no mundo. Refletir. Reflita sobre isso.
O segundo é ser grato. Olha só, já parou para pensar quantas graças ocorrem e ocorreram todos os dias pelas mãos de Deus para que possamos seguir em frente com nossas vidas? Agradecer pela vida e refletir sobre tudo o que nos trouxe até aqui é uma forma de sair de um círculo vicioso perigoso, o de olhar apenas para aquilo que não temos. Exercitar a gratidão junto com Deus é uma forma de se aproximar dele e exercer a espiritualidade. 3. Praticar o perdão. Certamente, uma das lições mais importantes deixadas por Jesus foi sua fonte inesgotável de perdão. E nem sempre perdoar é tão fácil para nós, não é mesmo? Perdoar exige coragem e é um dos maiores atos possíveis de amor. Praticá-lo é uma grande oportunidade de engrandecer o espírito. Pratiquem o perdão. 4. Oração. Desenvolver a espiritualidade e se conectar com o divino requer, essencialmente, oração. Ela nos ajuda a refletir sobre a palavra de Deus, a permanecer como fiéis e a evoluir no desenvolvimento de nossas vidas. E por último, e não menos importante, dialogar com Deus. Por fim, não podemos nos esquecer da base da espiritualidade, a conexão com Deus. Pode parecer amplo, mas várias atitudes do dia a dia nos aproximam desse propósito e do encontro com nosso Senhor. A primeira delas é a busca por Deus em nós mesmos e no próximo. Precisamos confiar em sua presença e em seu amor por nós. Fantástico isso, não? E ele conclui o seguinte, quem escreveu isso, né, lá no blog, ele diz o seguinte: evoluir como ser humano espiritualmente é como construir uma casa. Se faz de tijolo em tijolo. O que eu trouxe aqui, tirado daqui, comentei isso no início. Então essa nossa jornada é um processo. Tijolo por tijolo. Não espere ser salvo por ninguém. Muitos estão esperando que Jesus volte. Ele não vai voltar. Não da forma como nós entendemos. O próprio Jesus Cristo. A volta do Cristo, sim. Não do Mestre Jesus. O Mestre Jesus entregou na década de 50 a missão da nova era, que irá nos conduzir para os próximos 2000 anos. E quem está envolvido nesse processo, o diretor desse processo, é conhecido como Mestre Saint-Germain. O Mestre Jesus, ele já está com outras atribuições. Como eu falei, há uma hierarquia espiritual. E o Mestre Jesus é um deles. Um dos maiores da hierarquia. Mas existem grandes outros mestres. E todos eles trabalham em conjunto para o benefício da humanidade. Esses mestres existem e estão lá, nos acompanhando aqui. Eles estão em outras dimensões desse próprio planeta. São eles que nos ouvem, que ouvem as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos apelos, as nossas invocações, as nossas lamentações. São os nossos irmãos maiores, os filhos de Deus também. É a
a missão deles. Eles estão nos servindo. Porque o desejo deles é nos ajudar a chegar onde eles estão. Assim como o Mestre Jesus veio fazer e todo outro grande mestre faz. É sempre o mesmo. Colocado desta maneira, neste nível de mundo em que nós estamos, de terceira dimensão. Da quinta dimensão para cima, e existem várias dimensões, é muito mais tranquilo e mais leve, mais esclarecido. Não há interferência das trevas. Não há uma limitação do esquecimento imposta neste mundo. Porque existem outros mundos de terceira dimensão que não têm essas limitações e interferência tão grande assim das trevas. Porque as trevas elas conseguem atuar na terceira, na quarta dimensão. Na quinta, raramente. Na quinta baixa, talvez, mas raramente. Na quinta média, quinta alta, há camadas diferentes em cada dimensão. Ali não existe mais. Existe a quinta, a sexta, que é uma transição para a sétima. E a sétima é uma dimensão aonde se vive. Não é intermediária. As pares são intermediárias. E as ímpares, dimensões ímpares, são aonde se desenvolve todo o processo. Onde tudo acontece. Então você tem a quinta, a sétima e a nona dimensão. E existe mais? Muito mais. Muito mais. Mas da nona dimensão para cima, já os seres já não têm nem mais forma, são consciências. É outra história. Além da nossa compreensão. Já o é na quinta, na sétima e a nona, imagina então, além delas. Mas de lá vêm muitos mestres dessas dimensões superiores e encarnam aqui. O Mestre Jesus é um deles, que veio de dimensões superiores, de outro mundo, para exatamente conduzir a humanidade numa fase, numa época, onde estava se, vamos dizer assim, se afastando muito da luz, se desequilibrando. E ele veio colocar um pouco de ordem, de equilíbrio. Teve sucesso? Bom, não como se esperava. Claro que não. Basta a gente lembrar todo o caos que veio depois. Como a Idade Média, a Idade das Trevas, guerras e todo o sofrimento em nome de Deus. Tudo isso muito triste na nossa história ocidental, não? Mas estamos agora vivendo momentos especiais com essa transição planetária, que eu vou estar sempre tocando nesses assuntos, porque ela está muito dinâmica. Para você ter uma ideia, no passado, os profetas, quando tinham acesso a uma linha de tempo, eles enxergavam o que ia acontecer centenas ou milhares de anos lá na frente, baseado no curso em que a humanidade estava seguindo. Claro que isso não quer dizer que exatamente vai acontecer. Era probabilidades de que aconteceria um apocalipse extremamente catastrófico. Mas houve muitas mudanças, interferências, ajuda. E lógico, os seres que vieram encarnando aqui de outras dimensões, veio trazendo mais luz para esse mundo. E muitos deles estão encarnados agora. E graças a esse envolvimento e empenho desse grupo, que são dezenas de milhares que encarnaram aqui, muitos se perderam, depois retomaram o seu caminho por milhares de anos que aqui estão,
E eles ajudaram a humanidade a tomar o seu curso. E ela conseguiu definir uma linha de tempo bem diferente o que estava previsto. Inclusive foi dado mais anos à humanidade por perceberem que um número maior de pessoas poderiam atingir a ascensão. E estamos em meio a esse processo. E o ápice disso está para ocorrer nos próximos anos. Alguns dizem que é nos próximos anos. Que esse ano ainda será um pouco difícil. O ano que vem poderá acontecer uma coisa de grandes proporções outra vez no mundo todo. E que até 2030 muita coisa vai vir à tona. Mas antes de melhorar, parece que vai piorar um pouco. Vejam, isso tudo é consequência das nossas escolhas como coletivo, tá? Não é punição, não tem nada a ver. São efeitos de causas anteriores. Muitos mestres deram sua vida e muitos se dedicam a ela há centenas e centenas de anos para ajudar a humanidade a passar por esse processo que é cíclico e que já era previsto, esse, entre aspas, fim dos tempos, que na realidade é fim dos tempos como conhecemos e início de um novo tempo, de uma nova era. Então, vão lá, usem as invocações que está lá no site, para você poder pegar no site do grupoajaluz.com.br, na opção rádio. Eu gostaria de repetir aqui, ou de passar aqui umas frases, uns pensamentos de alguns pensadores, poetas, escritores, que eu achei muito legal. Mas a vida é uma coisa imensa que não cabe numa teoria, num poema, num dogma, nem mesmo no desespero inteiro de um homem. Quem disse isso foi Miguel Torga, um escritor português. Um outro pensamento, uma frase de Deepak Chopra, um médico hindu e escritor, um médico indiano. Somos todos viajantes de uma jornada cósmica, poeira de estrelas, girando e dançando nos torvelinhos e redemoinhos do infinito. A vida é eterna, mas suas expressões são efêmeras, momentâneas, transitórias. E uma que eu achei fantástico foi é um poema de uma brasileira, poeta, escritora, professora, lá do Paraná, não está entre nós, mas é reconhecida todo o seu trabalho, e eu nem a conhecia. Mas o que ela disse, tão poucas palavras, para mim é profundo. Diz assim: tão longa a jornada, e a gente cai, de repente, no abismo do nada. Guardem essa frase, porque ela é tão profunda e um dia vai fazer muito sentido para muitas pessoas. Tão longa a jornada, e a gente cai, de repente, no abismo do nada. Helena Collodi, ou Collodi. Maravilhoso, não? Tão complexa essa jornada e de repente a gente cai num vazio. Talvez isso seja um assunto algum dia para eu trazer aqui sobre o que é esse nada. Ou melhor, sobre o que
não é o nada. Para entendermos a verdade, para falar a verdade, precisamos entender o que não é a verdade. Porque o que é a verdade, nenhum iluminado que tenha consciência dessa verdade conseguiria expressar em palavras. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo encontro. Daqui a uns 15 dias estarei de volta. Até mais. Boa noite a todos.